Livro de Jó, capítulo 11. Ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita. Eu soltasse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade, logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nasce em homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos do pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Você esquecerá suas desgraças, lembrando-se apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como o amanhã em seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá, olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e ninguém lhe causará medo, e muitos procurarão o seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Jó capítulo 12. Então Jó respondeu: sem dúvida vocês são povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu, que chamava a Deus e ele me respondia. Eu íntegro, irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aquele que transporta o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais e eles os ensinarão, ou às aves do céu e elas lhe contarão. Fale com a terra e ela instruirá, deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras, como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os ídolos? A vida longa traz entendimento? Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertence a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertence. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolo. Tira as algemas posta pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela as coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispensa. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminho.
Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbado. Jó capítulo 13. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentira. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Preste atenção à réplica dos meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade com ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo? Como podem enganar os homens? Com certeza ele os repreenderia se no íntimo vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar, e aconteça comigo o que acontecer, porque me ponho em perigo e tomo a minha vida em minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me só essas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me assuste como teus terrores. Chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecado cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que esconde o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois faze constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limite aos meus passos. Assim o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Jó capítulo 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixa o olhar no homem desses? E os trarás à sua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabelece limite, que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar. E os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo. O seu tronco morre no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem. Os homens, se tão somente me escondesse na sepultura, e me ocultaste até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo, e depois te lembrassem de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver?
Durante todos os dias, o meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosões e se desmorona, e a rocha muda de lugar, e assim como as águas desgastam as pedras, e as torrentes arrastam a terra, assim destrói a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas, e ele se vai. Altera as suas fisionomia e o manda embora. Se honra os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilham, ele não vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só planteia por si mesmo. Jó capítulo 15. Então Elifaz de Temã respondeu: Responderia o sábio com ideias vãs? Ou encheria o estômago com vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena. E não a minta. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos o nosso lado, homem de cabelos brancos, muito mais velho que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração? E por que esse brilho nos teus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a sua ira e despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nós, seus santos, Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto e que bebe iniquidade como água. Escute-me e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os lábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais. A quem foi dada a terra, e a mais ninguém, nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruído aterrorizante quando se sente em paz. Ladrões o atacam, não tem esperança de escapar das trevas. Sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas, a aflição e a angústia, o apavão e o dominam, como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus. E o desafiou o Todo-Poderoso, afrontando com arrogância, com o escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidade preste a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços, nunca mais será rico. Sua riqueza não durará e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará o seu renovo e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá. Como compreensão terá completa paga antes do tempo. Os seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano.